são de 1 Coríntios, e eu convido os irmãos a abrirem em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15. Faremos a leitura a partir do versículo 35. Primeira Coríntios 15, 35 diz assim: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua santa palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor coloque em nossos corações essa grande esperança, a esperança da ressurreição dos mortos, a esperança da ressurreição para a vida. Sabemos que os nossos dias aqui neste mundo são muito rápidos. O Senhor diz que é como a sombra que passa, ou como a neblina que surge e logo se dissipa. Assim são os nossos dias sobre essa terra. E aqueles homens que esperam em Cristo, somente nessa vida, são os mais infelizes de todos os homens. Mas nós, ó Deus, esperamos muito além desta vida. Nós esperamos, ó Deus, um dia recebermos um corpo ressurreto, igual ao corpo glorificado de Cristo. Por isso, meu Deus, que nessa noite, o Senhor coloca em nosso coração esse grande desejo de um dia estarmos recebendo essa ressurreição, a qual o Senhor preparou para o seu povo. Que o Senhor me capacite, ó Deus, na ministração dessa palavra, e que o Senhor também capacite pelo poder do Teu Espírito,
os irmãos receberem essa palavra em seus corações, para que todos nós juntos possamos nos preparar para a vida eterna. É o que eu peço e oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos irmãos, o tema da mensagem dessa noite é o corpo da nossa ressurreição. Nós estaremos ministrando a respeito disso. Como será o nosso corpo após a ressurreição dos mortos? Neste capítulo 15, o apóstolo Paulo ele vai dar uma grande ênfase a respeito da ressurreição. A ressurreição é um dos pontos centrais da fé cristã. Por quê? Se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, conforme Paulo diz. E ninguém também ressuscitará. Nós ainda permanecemos em nossos pecados, sendo inútil a nossa pregação e falsa a nossa fé. Mas como Paulo diz no versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. De fato, Cristo ressuscitou. E essa é a nossa grande esperança, a ressurreição final do nosso corpo. Então, o que é a ressurreição dos mortos? Primeiro, nós precisamos entender a formação do homem. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem do pó da terra, soprando sobre ele o fôlego de vida, como diz em Gênesis 2:7. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, o homem, ele é formado de parte material e parte imaterial. O homem, ele tem um corpo e tem uma alma. O homem tem a parte física e ele tem a parte espiritual. Mas quando Adão peca, o que acontece? Deus diz em Gênesis 2:17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, quando Adão ele desobedece a Deus, o que acontece? Surge a morte. Então, quando Adão ele vai ir contra a lei de Deus, desobedecer à lei de Deus, o que vai acontecer? Vai surgir a morte. E o que é então a morte? É a separação que acontece do corpo com o espírito. Então, a vida, o que é a vida? Quando Deus, do pó da terra, forma o homem e sopra sobre o homem o fôlego de vida, o espírito ou a alma. O homem, então, se torna uma alma vivente, um ser, ele passa a ter vida. Com o pecado, o que acontece? Surge, então, a morte. E o que é a morte? É agora a separação do corpo com o espírito. O corpo na morte é o quê? Ele é sepultado e ele volta ao pó, de onde ele veio. E o espírito, ele volta a Deus, como diz em Eclesiastes 12:7. Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Então, com a morte, o que acontece? Acontece a separação do nosso corpo, da parte material, com a da parte espiritual. Então, há essa separação. O nosso corpo, ele é sepultado e ele retorna a ser pó. O homem, ele vira pó após a morte. E o espírito, imediatamente, volta à presença de Deus. Como Jesus disse para aquele homem, naquela cruz, que se arrependeu, o outro ladrão que se arrependeu. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O corpo daquele homem foi sepultado, mas imediatamente após a morte, o espírito dele vai à presença de Deus. E o que é então a ressurreição? Se de um lado a morte é a separação do corpo e espírito,
A ressurreição é a união novamente do corpo, da parte material que foi sepultada, com o espírito. Então, quando falamos sobre ressurreição, nós estamos falando que um dia, quando Cristo voltar, os nossos corpos ressuscitarão, significando que aquele corpo que virou pó, ele ressurgirá, se levantará da sepultura e se unirá novamente ao nosso espírito. Então, isso é a ressurreição. É o momento em que aquele corpo sepultado, que virou pó, ele levantará daquela sepultura e novamente se unirá ao Espírito. E hoje eu estarei respondendo a pergunta, como eles fizeram. Como será o corpo da nossa ressurreição? Embora aqueles que morreram em Cristo desfrutem agora de uma felicidade provisória, no estado intermediário que nós chamamos de paraíso, sua felicidade não será completa até que os seus corpos tenham sido ressuscitados dentre os mortos. A Bíblia, ela apresenta a ressurreição de crentes incrédulos como acontecendo conjuntamente. E uma das mais notáveis passagens do Antigo Testamento que tratam da ressurreição dos mortos é Daniel 12, 2. E eu queria convidar os irmãos para abrirem. Daniel 12, 2. Daniel fica depois de Ezequiel. Daniel 12, 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então essa é uma das passagens mais importantes que nós temos no Antigo Testamento a respeito da ressurreição dos mortos. Daniel aqui, ele dá o testemunho claro da ressurreição futura do corpo. E do fato que haverá uma ressurreição, não apenas para a vida eterna, mas também para o horror eterno. O mesmo termo hebraico, usado aqui para eterno, é utilizado para qualificar as bem-aventuranças dos justos como a infelicidade dos ímpios. Aqui a ressurreição, após a ressurreição, é uma ressurreição eterna. Para os justos, para a vida eterna. Para os ímpios, para a vergonha e horror eterno. Tanto a eternidade para os salvos, no novo céu e nova terra, será para sempre, assim também como a condenação no lago de fogo e enxofre será também para sempre. Ambas serão eternas. E aqui nós observamos o quê? Que haverá essa ressurreição, tanto para justos, como para injustos. Então nós observamos a passagem, ela menciona essa ressurreição dos justos e dos ímpios, simultaneamente. E sobre esse mesmo assunto, Jesus também disse em João 5, no versículo 28. Vamos abrir lá em João 5. O Evangelho de João 5, versículo 28 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos
ouvirão a sua voz, a voz de Cristo, e sairão. Os que tiverem feito o bem, ressuscitarão para a vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Em outras traduções, ressurreição da condenação. Então, o que nós observamos aqui? Que quando Cristo voltar, haverá a ressurreição dos mortos. Essa ressurreição, ela será tanto para justos como para injustos, como crentes como para os ímpios. E essa ressurreição, ela acontecerá no mesmo momento. Quando Cristo voltar, ali acontecerá tanto a ressurreição dos justos, como a ressurreição dos ímpios. E como? Vamos lá no versículo 30, 1 Coríntios 15, novamente. Então, nós observamos aqui que a Bíblia fala para nós sobre a ressurreição, em várias passagens do Antigo e muito mais passagens no Novo Testamento. A ressurreição acontecerá para todos, justos e injustos. E ela acontecerá simultaneamente no momento em que Jesus voltar. 1 Coríntios 15, 35. Então eles vão fazer a pergunta para Paulo. Mas alguém dirá, perguntaram para Paulo isso: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? E Paulo diz: insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo, como lhe aprover dar. E a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Então, é importante saber que o corpo da nossa ressurreição não é um novo corpo que substitui o velho. Deus não vai aniquilar o nosso corpo e do nada Ele vai fazer um corpo novo. Não. Mas é o nosso corpo, é o velho corpo transformado em novo. Logo, nós zelamos pelo nosso corpo. Por isso devemos nos santificar, porque é a partir da ressurreição desse corpo que viveremos no novo céu e na nova terra. Quando nós olhamos para a filosofia dos gregos, que estavam aqui também discutindo com Paulo sobre a ressurreição, os gregos acreditavam no quê? Que o corpo não tinha valor, que o que tinha valor era somente a parte espiritual. Então, se vivessem em pecado ou não, isso não tinha valor nenhum, porque o corpo um dia iria desfalecer. Então, eles não se importavam com o corpo, e somente com o espírito. Quando Paulo ele prega a respeito da ressurreição, eles até falam que Paulo estava pregando uma nova doutrina, porque eles nunca tinham ouvido a respeito disso, de que o corpo seria ressuscitado dos mortos, e que o corpo então tem valor. E o cristianismo ele trata sobre isso, que o nosso corpo, ele tem valor diante de Deus, porque é a partir deste corpo que nós iremos morar eternamente na presença de Deus. Por isso a igreja, ela deve zelar pelo corpo. Não sabeis que o corpo é santuário do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Então a nossa vida neste mundo tem que ser uma vida santa, uma vida separada do pecado, uma vida piedosa.
Porque nós estamos preparando a nossa vida para nos encontrarmos com Deus. Então nós não podemos viver de qualquer forma, agir de qualquer forma, usar o nosso corpo de qualquer forma, uma vez que é a partir deste corpo que nós ressuscitaremos dos mortos. E aqui Paulo ele vai falar como será esse corpo da ressurreição. E ele vai falar a respeito de nós considerarmos o plantio de uma semente. Ele vai falar o que? Ele vai ensinar o quê? Que você semeia um grão de trigo no solo. Então o grão, ele morre como grão, mas a seu tempo, Deus fará o quê? Uma nova planta surgir, onde o grão foi semeado. Deus, ele dá um corpo a esse grão, conforme a sua escolha. E a cada tipo de semente, ele dá o seu corpo peculiar, o seu corpo único. Então a semente, ao ser posta na terra, o que acontece com a semente? Quando nós plantamos uma semente, aquela semente ela vai morrer. Mas no momento em que lhe corresponde a ressuscitar, se levanta com um corpo muito distinto ao do momento em que foi semeada. Então, como que acontece? Paulo está falando assim: para nascer uma planta, é necessário, primeiramente, se plantar ela vai ser plantada, a semente vai ser plantada, aquela semente, ela vai morrer, mas a partir daquela semente morta, vai ressurgir uma nova planta, distinta da semente, em nada se parecendo com a semente. A planta, ela é diferente da semente, mas ao mesmo tempo ela vem da semente. Então Paulo ele está mostrando que, ao mesmo tempo, o nosso corpo vai haver uma dissolução, uma diferença e uma continuidade. A semente se dissolve. Quando se levanta outra vez, há uma vasta diferença no corpo que Deus lhe deu. Entretanto, apesar da dissolução e das diferenças entre a semente e a planta que nasce nela, trata-se da mesma vida, da mesma semente. Então Paulo ele vai começar a explicar para nós como será o corpo da nossa ressurreição. O corpo da nossa ressurreição, para nós ressuscitarmos, o que é necessário primeiro? O corpo nosso ser sepultado. Há a necessidade da morte. Então o corpo, ele é sepultado. E o que acontece com este nosso corpo sepultado? Da mesma forma que acontece com a semente, o nosso corpo ele vai se dissolver, ele vai virar pó. Na ressurreição, Paulo está falando, assim como a planta surge daquela semente, e surge uma planta distinta daquela semente, assim será o nosso corpo na ressurreição. Ele, ao mesmo tempo que será diferente do nosso corpo hoje, ele virá do nosso corpo que foi dissolvido. Ele virá da mesma semente. Assim como acontece com uma semente plantada aqui neste mundo. A dissolução da semente, a semente ela deixa de existir. Se você plantar um grão de feijão, o que vai acontecer? Você vai ver que aquele grão ele vai se desmanchar, ele vai se dissolver. Daquele grão vai surgir o quê? Uma planta. Aquela planta que nasce do grão, ela não se parece em nada com a semente. Mas ao mesmo tempo que ela não se parece com a semente, ela renasce daquela semente, mostrando o quê? Que haverá uma continuidade da nossa vida, do nosso corpo, que vem daquela semente, do nosso corpo antigo. Então haverá uma dissolução, diferenças e ao mesmo tempo uma continuidade. E este argumento prova que nossos corpos terrestres serão enterrados e se dissolverão. Voltarão a levantar-se, mas o farão com uma qualidade distinta. Mas subsiste o fato de que é a mesma pessoa a que ressuscita. Por muito distinto que seja o seu corpo nesse momento, ainda seremos nós
os que existiremos. Então, isso é importante nós entendermos a respeito da ressurreição. Nós ressuscitaremos da mesma forma a qual Paulo diz fazer uma analogia a respeito de uma semente. O nosso corpo será sepultado. Aquele corpo será dissolvido. Mas na ressurreição se levantará um corpo. Um corpo que vem do corpo anterior, mas um corpo totalmente novo, transformado, regenerado, glorificado em Cristo. Olha a glória de uma semente e olha a glória da planta que nasce daquela semente. Você pega uma semente, talvez você não dá nem valor para aquilo. Mas depois que aquela semente nasce e brota, aquilo é glorioso. Vem da semente, mas é muito mais glorioso do que a semente a qual foi dissolvida. Então, se Deus é capaz de fazer isso com uma semente, por que não poderá fazer com o nosso corpo humano? E com essa ilustração, Paulo ele vai destacar 3 pontos importantes para nós entendermos sobre o corpo ressurreto. Primeiro, assim como a nova planta não surgirá a menos que a semente morra como semente, assim o nosso corpo ressurreto não surgirá a menos que o corpo nosso hoje, atual, morra. Da mesma forma que é necessário para ressurgir uma planta de uma semente, é necessário aquela semente morrer e ela dissolver. Assim também é necessário que para que o nosso corpo ressuscite dos mortos, é necessário que o nosso corpo também atual morra. Segundo, assim como não se pode, a partir da aparência da semente, dizer como se aparecerá a futura planta, assim também não se pode, a partir da observação do corpo atual, dizer exatamente como será o corpo ressurreto. Da mesma forma que quando nós olhamos para a semente, ela não se parece com a planta que nasce daquela semente, assim também nós não podemos observar do nosso corpo hoje, né, exatamente como será o corpo da nossa ressurreição. E terceiro, assim como existe uma continuidade entre a semente e a planta, assim também haverá uma continuidade entre o corpo atual e o corpo ressurreto. Há uma continuidade da semente com a planta. Assim também haverá uma continuidade entre o nosso corpo atual e o corpo ressurreto. No versículo 38 diz assim: mas Deus lhe dará corpo, como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então Deus nos dará um corpo, conforme a sua vontade. E esse corpo será apropriado para nós vivermos no novo céu e na nova terra. Assim como existe uma variedade enorme de corpos na criação, e cada um dos seres criados tem a sua glória, como nós lemos aqui, assim o corpo da ressurreição também terá a sua glória, distinta de tudo aquilo que conhecemos. A glória do corpo ressurreto será distinto de tudo aquilo que nós conhecemos hoje aqui da criação de Deus. Assim como a glória de Deus em todas as coisas que foram criadas, nós podemos observar que há glória na criação do homem, nos animais, nas plantas, nos seres celestiais, sol, lua, assim como há uma glória, assim haverá uma glória totalmente diferente, distinta e acima de tudo o que nós conhecemos hoje na criação. No versículo 42 ao 44 diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se na desonra,
ressuscita em glória. Semeia na fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo agora ele vai fazer uma apresentação de 4 diferenças notáveis entre o nosso corpo atual e o corpo ressurreto. A primeira diferença é que ele diz entre a corrupção e a incorrupção do nosso corpo. Os nossos corpos naturais, diz Paulo, são corpos de corrupção. A semente da doença e da morte está neles. E do modo que a morte desses corpos é apenas uma questão de tempo. Então, quando nós olhamos para o nosso corpo, o que nós observamos? Que o nosso corpo hoje, ele é corruptível. O que significa? Que há uma corrupção, há morte neste corpo, há enfermidade neste corpo, há dor neste corpo, há sofrimento neste corpo, porque ele é corruptível. Mas na ressurreição, esse corpo corruptível se transformará em um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não haverá nele mais dor, doença, sofrimento e nem morte. Então nós começamos a ver a primeira diferença do corpo nosso hoje com o corpo da ressurreição. O corpo de hoje, corruptível. O corpo da ressurreição será incorruptível. Nem doença, nem dor, nem bico de papagaio, nem nada disso mais. Nem luto, nada, nem morte haverá. A segunda diferença é tratado a respeito de desonra e glória. A desonra de nossos corpos atuais é porque estão sujeitos à deterioração e maldição provocadas pelo pecado. O que poderia ser mais desonroso para um corpo do que ser baixado à sepultura? Olha que desonra. O nosso corpo um dia, ele será rebaixado a uma sepultura. Seremos colocados dentro de um caixote. E seremos colocados dentro de uma sepultura. Isso é uma desonra para o nosso corpo, diante disso. E o que acontece mais na ressurreição? Se hoje nós temos um corpo de desonra, na ressurreição teremos um corpo de glória. Os corpos dos crentes ressuscitarão em glória. Uma glória que transformará a pessoa desde o interior até o exterior. Refere-se a uma excelência manifestada. Haverá um esplendor físico do novo corpo, que atestará a excelência e virtude de Cristo. Se por um lado, o nosso corpo hoje é um corpo de desonra, que um dia seremos colocados em uma caixa e descido à sepultura, na ressurreição dos mortos, o nosso corpo será um corpo de glória, um corpo de excelência, um corpo transformado, tanto internamente como externamente. Um corpo de excelência e virtudes, que vem de Cristo. A terceira diferença é entre a fraqueza e o poder. Após algumas horas de trabalho, o que acontece com o nosso corpo atual? Ficamos cansados e precisamos de repouso. Qualquer coisa que tentamos fazer, estamos sempre conscientes da nossa fraqueza ou da nossa limitação humana. À medida que a morte se aproxima, na verdade, o nosso corpo fica totalmente desamparado e cada vez mais fraco. Esse é o nosso corpo. Um corpo fraco, um corpo de fraqueza. Quanto mais o dia se aproxima, mais fraco o nosso corpo ele vai ficando. Porém, na ocasião da ressurreição, esse corpo, ele será ressuscitado em poder.
O nosso corpo não experimentará nunca mais a fraqueza nem a fadiga que agora nos coíbe em nosso serviço ao Senhor. Hoje, nós estamos em um corpo de fraqueza, em um corpo fraco, em um corpo que se cansa, em um corpo que se afadiga. Mas quando ressuscitarmos, ressuscitaremos em um corpo de poder. Nunca mais experimentaremos em nosso corpo nenhuma dessas limitações que temos hoje. E a quarta diferença é entre o corpo natural e o corpo espiritual. O nosso corpo é participante dessa existência atual, é amaldiçoado pelo pecado, mas o corpo espiritual da ressurreição é um corpo que será dominado e dirigido pelo Espírito Santo. Na nossa existência futura, seremos completamente guiados e governados pelo Espírito Santo, de modo que estaremos livres do pecado para sempre. Hoje nós estamos neste corpo natural, um corpo que luta contra o Espírito Santo. Queremos fazer algo, acabamos como Paulo diz, queremos fazer o bem, mas fazemos o mal. É um corpo que milita, é um corpo natural. Mas quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo ele será espiritual. Em qual sentido? Que o nosso corpo ele será plenamente governado e dirigido pelo Espírito Santo. Logo após a ressurreição, teremos um corpo espiritual perfeitamente adequados para viver no novo céu e na nova terra. E nossos corpos ressurretos não precisarão de sustento físico e nem dependerão dos meios naturais para sustentar a vida. Assim será o corpo da nossa ressurreição. Então Paulo ele mostra o que para nós? Assim como uma semente, e da semente surge uma planta virtuosa, assim acontecerá também conosco. Nós morreremos um dia, mas na ressurreição surgirá daquele corpo um corpo glorioso. Um corpo agora que terá todas as virtudes de Cristo. Um corpo agora que já não vai sofrer mais da dor, do sofrimento. Um corpo que já não mais se afadigará. Um corpo a qual não habitará mais o pecado. Um corpo agora glorioso, cheio do poder, cheio da graça do Senhor, dominado agora, não mais pelo pecado, não mais pela nossa carne, não mais pelo nosso coração enganoso, mas agora dominado, guiado, governado totalmente por Deus. Esse é o corpo glorioso dos justos. Mas e no caso da ressurreição dos injustos? Nós vemos que haverá ao mesmo tempo, quando Cristo voltar, a ressurreição de justos e injustos. Mas o que acontecerá? Como será no caso dos injustos, dos ímpios, daqueles que não creram em Cristo? Na Bíblia, é uma questão misteriosa. É um dos assuntos menos comentados na Bíblia. Mas a partir de Daniel e de João, o que nós podemos ver? Fala-se em Daniel que a ressurreição dos ímpios será uma ressurreição para vergonha e horror eterno. Em João diz que será uma ressurreição para a condenação. A ressurreição dos injustos colocará o homem face a face com o julgamento de Deus, no sentido que ele receberá a ira divina e a segunda morte. Embora sejam ressuscitados fisicamente, eles não serão ressuscitados para a vida, mas eles serão ressuscitados para a morte. No mesmo corpo em que o homem pecou, ele ressuscitará, para que desse corpo ele pague
por todo o pecado eternamente. Quando nós olhamos para a ressurreição dos ímpios, será algo terrível, a Bíblia diz. Que será uma ressurreição para a vergonha e o horror eterno, sem fim, para sempre. Jesus diz que será uma ressurreição, não para a vida, mas para a condenação eterna. No momento da ressurreição dos ímpios, eles entrarão imediatamente debaixo da ira eterna de Deus. Deus já derramou uma vez a ira dele, na cruz, no seu filho, no seu único filho. Deus, ele condenou o pecado do seu povo, lá na cruz, em Jesus Cristo. Deus derramou a sua ira terrível em Jesus Cristo. Aqueles que não crerem em Jesus Cristo, eles terão que pagar pelo seu pecado. Por que que o povo de Deus na ressurreição não receberá a ira de Deus? Porque a ira nossa, ao crermos em Cristo, já foi colocada em Cristo. Já foi despejada a ira de Deus em Cristo. Ao crermos em Cristo, nós, por meio de Cristo, recebemos a justiça dele em nós. Mas e os ímpios? E os que rejeitam a salvação? E os que não querem Cristo? No dia da ressurreição, eles terão que pagar pelos seus pecados. No dia da ressurreição, eles ressuscitarão também dos mortos. Mas eles não receberão um corpo glorioso como o povo de Deus. Eles receberão o seu mesmo corpo, de honra e desonra. O seu mesmo corpo que eles viveram pecando neste mundo. Eles receberão novamente de Deus, para que nesse corpo, Deus os puna eternamente pelos seus pecados. Todos terão que pagar pelos seus pecados. Ou os nossos pecados foram pagos em Cristo, ou teremos que pagar diante de Deus. Isso é terrível. Quando nós olhamos para isso, nós vemos a seriedade que é a eternidade. As pessoas estão brincando com Deus. Elas estão brincando de cristianismo, estão brincando de igreja. Não estão levando a sério a eternidade. Pessoas estão rejeitando aquilo que Cristo fez naquela cruz. Ao rejeitarem a salvação em Cristo, elas terão que pagar pelos seus pecados. Elas receberão o seu corpo de volta, porque terão que pagar. Levantarão novamente da sepultura e terão que comparecer diante do tribunal de Deus. E pagarão eternamente por terem desprezado Cristo, desprezado a cruz de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, terrível coisa, não é cair nas mãos do diabo, terrível coisa, diz em Hebreus, é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é terrível. Não tenham medo, como Jesus diz, daquele que pode matar o seu corpo. Tenham medo daquele que pode matar o corpo e fazer perecer a tua alma no inferno. O temor ao Senhor, nós não podemos perder isso de vista. O temor a Deus. Um dia ressuscitaremos. Cristo pagou por nós todo o preço dos nossos pecados. Para que quando nós um dia ressuscitássemos em um corpo glorioso. Irmãos, é poucos anos aqui sobre a terra. Nós podemos contar nos dedos, podemos contar em um calendário. A nossa vida aqui neste mundo é como uma gota. Em breve nós estaremos em um oceano. Não troque os prazeres momentâneos dessa vida, que logo passará, pela vida eterna. Por isso que nos alerta, cuidado,
para nós não nos atentarmos com as coisas que nós vemos. Porque as coisas que nós vemos são passageiras. Mas aquelas que nós não vemos, essas são as principais, essas são as eternas. E isso é um alerta para a igreja: se preparem, preparem a vida, santifiquem, abandonem os pecados, voltem realmente o coração para Deus. Porque em breve haverá a ressurreição dos mortos. Do versículo 45 ao 49, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro Adão o espiritual, e sim natural. Adão é o natural. Depois, Cristo é o espiritual. O primeiro homem, Adão, foi formado da terra, ele é terreno. O segundo homem, não. O segundo homem, ele desceu do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais, aqueles que estão em Cristo. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. O primeiro homem, irmãos, Adão, o que Paulo diz? Adão é alma vivente, é natural e é terreno. E todos os homens trazem consigo a imagem do primeiro Adão. Olha para nós. Nós somos o quê? Alma vivente. Somos naturais e somos terrenos. Todos são a imagem do primeiro Adão. Todos receberão a herança de Adão. Qual é a herança de Adão? A morte. E por fim, a condenação. Mas o último Adão, quem é o último Adão? É Cristo. Por que o último Adão? Porque não haverá outro além dele. Ou é ele, ou não é mais ninguém. É por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Paulo diz o quê? Só há um mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus, homem. Por isso que ele é o último, ele é o único que pode nos salvar. Ele é o último, porque ele é agora que veio, de uma vez por todas, para vencer todo o mal no lugar do seu povo. O último Adão, que é Cristo, diferente do primeiro Adão, ele é espírito vivificante, ele é espiritual e é do céu. Assim, do mesmo modo, na ressurreição, todos os justos serão conformados à imagem de Cristo, receberão o mesmo corpo glorioso de Cristo, serão vivificados eternamente por Cristo e habitarão para sempre no novo céu e na nova terra. Assim como todos os homens são a imagem de Adão, são alma vivente que morrerão, são naturais, carnais e são terrenos. Assim todos perecerão. Mas aqueles que estiverem em Cristo, esses serão salvos, porque Cristo, ele é um espírito vivificante, diferente de Adão, que era uma alma vivente que morreria. Cristo não morreria, Cristo não morre, pelo contrário, ele é quem dá vida, é nele que temos vida. Diferente de Adão, que é natural, Cristo não, ele é espiritual. Diferente de Adão, que é terreno, que veio da terra, Cristo não, ele veio do céu. Em Filipenses 3:21 diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Paulo diz que o nosso corpo, na ressurreição, será igual ao corpo da glória de Cristo. João diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, quando Cristo voltar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Paulo diz: seremos igual ao corpo da sua glória. João diz: seremos
semelhante a Ele. Nós temos um vislumbre de como serão os nossos corpos ressurretos, quando nos lembramos das aparições pós-ressurreição de Cristo. Ele, Jesus, ainda tinha marcas visíveis, e seus discípulos podiam tocá-lo fisicamente. Então, o nosso corpo será semelhante ao de Cristo, igual ao corpo glorioso de Cristo. E como era o corpo de Cristo? Cristo ainda, após a ressurreição, ele tinha marcas em seu corpo. Você lembra quando ele aparece a Tomé e mostra as marcas, e Tomé vai lá e toca nas marcas de Jesus? O que nós percebemos? Que Jesus tinha marcas da sua vida aqui nessa terra. E os discípulos podiam tocá-lo fisicamente. No céu, entende isso? Hoje, quem morre em Cristo está no paraíso. No paraíso estão somente em espírito, aguardando a ressurreição dos mortos. Quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar dos mortos, novamente, nos dar o corpo e novamente juntar o espírito. Assim como o corpo de Jesus era tocado, era um corpo de verdade. Jesus não estava aqui em espírito após a ressurreição. Ele era tocado, ele tinha marcas, ele comia com os discípulos. Assim será o corpo daqueles que forem ressuscitados. Nós estaremos no novo céu, não mais no paraíso, mas é no novo céu e na nova terra. E nós estaremos com corpos, mas um corpo glorificado, como o corpo de Cristo. Então Jesus tinha marcas visíveis no seu corpo. Os discípulos podiam tocá-lo fisicamente. Jesus podia viajar sem esforço, e aparecer e desaparecer à vontade. Ele podia atravessar paredes e portas, como aconteceu, os discípulos estavam na casa trancada, Jesus entra dentro da casa, ao mesmo tempo que ele podia comer, beber, sentar e conversar. É o que ele fez com os discípulos e mais outras pessoas. De fato, as limitações físicas impostas pelo pecado, que impedem a nossa capacidade de servi-lo plenamente, aqui na terra, terão desaparecido para sempre, nos libertando para louvá-lo, servi-lo e glorificá-lo por toda a eternidade. Então, o exemplo que nós temos de um corpo glorificado, que receberemos o mesmo corpo, é o corpo de Cristo. É um corpo glorificado, é um corpo diferente de tudo aquilo que existe aqui nessa terra. E esse corpo nós receberemos, cada um daqueles que tem fé nele. O corpo ressuscitado de Cristo mostra ao crente alguma coisa sobre a vida que ele irá experimentar depois da sua própria ressurreição. Paulo estava tão certo da futura imagem de Cristo na ressurreição, quanto da sua própria imagem e atual imagem de Adão. Como ele diz no 49, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também agora trazer a imagem do celestial. Assim como nós trazemos a imagem de quem nós somos hoje, e nos lembramos dos nossos pecados, da nossa miséria, das nossas limitações, assim nós devemos nos lembrar de como será o corpo glorioso, que será um corpo como o de Cristo, totalmente distinto do corpo e das limitações que nós temos hoje. Por isso, irmãos, sejam pacientes. Em breve, esse corpo será ressuscitado em glória para a vida eterna. Deixaremos de ser semelhantes a Adão e passaremos a ser semelhantes plenamente a Cristo. Na tradução NVT, no versículo 49 diz assim: da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Queria terminar com uma passagem em 2 Pedro.
3, do 11 a 13, que diz assim: visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão em chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Que nós, irmãos, assim como Pedro fala, podemos aguardar uma expectativa que vai muito além desse mundo. Em breve esse mundo passará. Em breve nós passaremos. E o que nós podemos aguardar, como Paulo diz, ele tinha na mente dele que ele seria a imagem de Cristo na ressurreição. Ele tinha o quadro na frente dele, que ele aguardava isso, a eternidade. Ele tinha diante dos olhos dele a glória eterna, o corpo ressurreto para a vida eterna. E assim nós temos que colocar diante dos nossos olhos aquilo que nós mais desejamos, que é um dia nós estarmos no novo céu e na nova terra, em um corpo glorioso como o corpo de Cristo, a qual nós desfrutaremos para sempre do gozo e do prazer de Deus na nossa vida de forma eterna. Não haverá mais choro, pranto, dor, porque todas essas primeiras coisas serão passadas em nossa vida e nós estaremos eternamente nas bem-aventuranças, na glória com Deus. E tudo isso por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Que nessa noite possamos então, em um momento agora, fazermos uma reflexão da nossa vida sobre tudo isso. Convido você a curvar a cabeça, fechar os olhos.